Olá, boa tarde. Eu sou Marcelo Paes, CMO do Cindy Lojas Porto Alegre, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, para falarmos de um tema muito importante, muito relevante e atual, e que afeta a todos, Por que devemos nos preocupar em seguir os protocolos de saúde nesta retomada das atividades do varejo? Não é de hoje que o Cindy Lojas Porto Alegre lidera iniciativas que contribuem com o desenvolvimento do comércio ou que trazem à discussão temas relevantes, que venham ajudar os empresários a se prepararem melhor para os seus desafios no dia a dia. E no dia de hoje, cumpre mais uma vez esse papel, pois as pessoas precisam retomar suas atividades e nada mais adequado que se preparem com responsabilidade para isso, nesse momento que a gente vive. Então, nós temos hoje aqui a presença do vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Arcione Piva, e do médico infectologista Dr. Sidney Alves dos Santos Júnior. Eu abro, então, a conversa de hoje pedindo ao Arcione que contextualize esse momento em alguns minutos, e depois passamos a palavra ao Dr. Sidney. Por favor. Boa tarde a todos, especialmente ao Dr. Sidney pela presença no nossa live aqui do Cindy Lojas, que traz aí mais informações sobre o Covid-19 para a população de Porto Alegre e Alvorada e para os nossos seguidores aí do Cindy Lojas. É um prazer muito grande, Dr. Sidney, recebê-lo. Agradecemos muito a tua presença aqui nos canais de comunicação do Cindy Lojas, a doação do seu tempo, do seu conhecimento, para que a gente possa levar informação de qualidade aos nossos associados, aos nossos representados e à sociedade de um modo geral. De um certo modo, a partir do dia 19 agora, o prefeito municipal de Porto Alegre emitiu o último decreto, até este momento o último decreto, onde libera uma grande parte do comércio de Porto Alegre de Porto Alegre. É muito importante que, nesse momento, todos os lojistas e os consumidores, de modo geral, prestem muita atenção nos meios de segurança, nos itens de segurança e de proteção, não somente dentro do trabalho, não só o empreendedor, não só o empresário, mas toda a população. Então, é de responsabilidade nesse momento, no meu ponto de vista, que todos façam uso dos seus equipamentos de segurança. É muito importante para que toda a sociedade esteja protegida. Então, nesse momento, depende muito mais do nosso comportamento, e isso nós vamos ver aqui ao longo da exposição do Dr. Sidney, que o nosso comportamento vai ser a ferramenta mais adequada para a prevenção do Covid-19. É muito importante que todos os lojistas aproveitem esse momento aqui de conhecimento, que aproveitem para se atualizarem e aproveitar as dicas aí que a gente possa, de fato, melhorar o nosso dia a dia e voltar com segurança ao trabalho, que é o que todos queremos, voltar com segurança. E esse é o trabalho que o Cindy Lojas tem feito desde o início da pandemia, desde o dia 19 lá de março, a gente vem trazendo informação, trazendo conhecimento, uma série de coisas para que todos os lojistas estejam informados, atualizados e com informação com segurança. Todas elas passam por uma avaliação dos nossos jurídicos, quando necessário, para que a informação que é publicada nas redes do Cindy Lojas, tanto na internet, no site, nas redes sociais, elas cheguem ao consumidor, cheguem ao lojista, cheguem à população de modo realmente eficaz e sério. Aproveito também nesse momento, Marcelo e Dr. Cid, me permite aí um minutinho, de falar um pouquinho sobre o Cindy Lojas. O Cindy Lojas, como falei já antes, vem fazendo esse papel de comunicação com os seus associados e com a sociedade, trazendo informação. Lá no site do Cindy Lojas, as pessoas podem, quem não tem outras possibilidades, mas pode entrar no site do Cindy Lojas e tem muita informação sobre a pandemia e sobre muitos outros assuntos. Até um caso, a gente pode citar aqui como um exemplo, dos mais de 50 exemplos que eu poderia citar aqui do Cindy Lojas, de uma cartilha de como o empreendedor pode buscar dinheiro no mercado financeiro com juros, esse dinheiro que o governo central lá tem disponibilizado através das instituições financeiras. Tem ali uma cartilha onde o associado pode entrar ali
e se apropriar dela para que possa facilitar seu trabalho junto à instituição financeira. Então, o Sindilógias tem um trabalho maravilhoso, aí tem feito muito trabalho. Paulo Cruz, que é o presidente, tem trabalhado incessantemente junto aos órgãos públicos, especialmente ao governo municipal e ao governo estadual, com reuniões diárias, buscando uma solução que possa minimizar a todos os lojistas e a toda a sociedade. E esse é o papel que o Sindilógias tem feito nos últimos 80 anos, né, Marcelo? Mais de 80 anos aí, sempre ao lado do empreendedor, do varejista de Porto Alegre. Então, aproveito aí para agradecer a audiência de todos os nossos telespectadores aí do canal do Instagram do Sindilógias, que são nossos seguidores, e desejar um excelente bate-papo aqui nessa tarde de quinta-feira, de sexta-feira, né, doutor Sidney, que a gente possa sair daqui hoje, depois dessa live, com mais conhecimento do que a gente entrou agora. Então, perfeito. Mais uma vez, obrigado pela presença, doutor Sidney, e vamos aí, Marcelo, dar sequência aí, por favor. Isso, seguimos aí. Obrigado por enquanto, Arcione, acho que uma boa introdução aí, uma contextualização. Desses 82 anos, o Sindilógias tem orgulho de ter participado dos últimos 7 meses, o que é uma grande coisa, né? Mas eu passo, então, a palavra para o doutor Sidney, né, que faça uma introdução da conversa, do tema que ele vem trazendo, e por favor, se apresente, doutor Sidney. Sim. Bom, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Arcione, boa tarde também àqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Sindilógias, de vocês também, a oportunidade de poder trazer algumas coisas relacionadas aí a esse tema, no momento, se não o mais, um dos mais importantes aí, dentro do nosso contexto de sociedade, tanto em Porto Alegre, no Brasil, no mundo, né? Meu nome é Sidney Santos, eu sou médico infectologista, sou mestre em medicina pela URGS e trabalho no Hospital Divina Providência, aqui em Porto Alegre. Então, eu vou apresentar primeiro, assim, alguns elementos importantes para tentar mostrar a situação, comparado com outros lugares, a situação em que Porto Alegre se encontra no enfrentamento da pandemia de coronavírus. E a ideia dessa contextualização é ver o quanto a gente tem de conquista até aqui, né, o quanto já foi feito e qual é a situação em que a gente se encontra, né, mas também acaba servindo isso como um alerta em relação àquilo que a gente pode perder, né. Acho que isso é um aspecto muito importante, talvez central dentro daquilo que eu vou tentar apresentar agora nos próximos minutos. Vocês dois, cada um falou uma palavra que, no meu entender, são fundamentais para a gente poder entender isso que está acontecendo e servem como critério para a gente se posicionar no momento que a gente vai começar a viver daqui para frente, que são responsabilidade e segurança. A ideia dessas essas duas palavras, elas resumem muito daquilo que a gente tem que adotar como comportamento, como cuidado, para que a gente, como eu disse, possa sustentar todo o trabalho, então, que foi feito aqui na cidade até esse momento. As medidas que o decreto municipal, que os decretos, na verdade, recomendam, elas são muito simples, né? Não exigem, assim, por exemplo, grandes investimentos, não exigem uma preparação do ponto de vista estrutural muito grande, mas elas são fundamentais. E tomara, né, a gente entende que elas sejam também suficientes para resolver, né, para nos dar a segurança que a gente precisa para poder começar um período aí de retomada aqui em Porto Alegre. Eu entendo que é fundamental a gente ter sempre como um primeiro critério para tudo que se avalia em relação ao coronavírus, de que o mais importante é a preservação da saúde e da vida das pessoas. Isso vale tanto para a gente cuidar de pessoas que estão doentes, mas isso deve estar no foco também das medidas que a gente toma para prevenir a doença, e eu penso que isso também acaba tendo uma relação com a questão da retomada da economia, na medida que, se isso não for feito, a gente vai ter um contexto aí na sequência muito ruim sobre esse aspecto, e talvez a gente possa vir a perder vidas, não mais exatamente ou diretamente pelo coronavírus, mas ainda pelas consequências determinadas por ele, especialmente no âmbito da economia. Como esse é um vírus muito novo, a gente vive numa situação de muita incerteza, e em relação a vários aspectos.
talvez os dois mais importantes nesse contexto, né, agora que a gente vive aqui em Porto Alegre, sejam, e no mundo, enfim, como um todo, sejam que a gente não sabe exatamente como a doença se comporta do ponto de vista epidemiológico. Individualmente a gente sabe, né, a gente conhece o quadro clínico que ela causa, mas do ponto de vista epidemiológico ainda existe muita coisa que a gente não sabe, né, como é que a doença se dissemina, quem é que tem mais chance de transmitir a doença, será que todas as pessoas doentes têm o mesmo risco de transmitir? Então isso tudo ainda é muito incerto. E o segundo aspecto é que a gente tem muito poucas ferramentas para lidar com a doença. Então, a questão que aquilo que se fez até aqui do ponto de vista de distanciamento, de quarentena, enfim, seja qual for o nome que a gente use, é exatamente pela falta de outras coisas para se fazer. Se a gente tivesse outras coisas, provavelmente a gente não precisaria lançar mão de medidas tão drásticas quanto essas, né? De deixar as pessoas em casa, fechar as lojas, fechar a indústria, enfim. Então, isso que a gente faz tem consequências graves, todo mundo entende isso, mas é pouco do que se pode fazer. Então, precisamos nos movimentar num cenário como esse, né, de muita incerteza e também de muita transformação, né? A quantidade de informações que a gente tem acumulado aí nas últimas semanas e de adaptações que a gente tem precisado fazer são realmente muito grandes. Aqui em Porto Alegre, a gente tem, até o momento, uma incidência da doença de 65 casos para cada 100 mil habitantes. Então, isso é um número bem fácil de a gente chegar, a gente pega o número de casos que aconteceram e divide pelo total da população. Isso é muito ou é pouco? Aí depende do referencial que a gente usar. Se a gente pegar, por exemplo, os dados do Brasil, a gente tem uma incidência de 138 casos para cada 100 mil habitantes. Então, a nossa situação em Porto Alegre, do ponto de vista da incidência, ela é metade da situação do Brasil. Se a gente pegar dados só da região sul do Brasil, dos 3 estados, né? Então, essa incidência ela é da ordem de 43 casos para cada 100 mil habitantes. Aí a gente já vê que Porto Alegre está, comparando com o todo da região sul, numa situação um pouco pior. Todo mundo deve ter ouvido falar, especialmente ali nas primeiras semanas de enfrentamento da pandemia, os casos de alguns países que têm uma situação muito favorável. Então, é o caso, por exemplo, de Hong Kong, de Taiwan e mesmo do Japão. Qual é essa incidência nesses países? Ela é em torno de 15 casos a cada 100 mil habitantes. Se a gente comparar, então, os dados de Porto Alegre com esses países, a gente tem um número que é 4 vezes maior, né? Então, comparando com aquilo que está mais perto de nós, a situação de Porto Alegre ela é relativamente tranquila. Se a gente comparar com as melhores experiências do mundo, ela não é tão tranquila assim. Então, é sempre importante a gente relativizar as coisas, né? Porto Alegre não vai virar o Japão, a gente não pode ter essa expectativa. Mas, então, dentro do contexto que a gente se encontra, eu avalio a situação de Porto Alegre, e mesmo do Rio Grande do Sul, como uma situação tranquila, né? A gente gostaria que ninguém morresse, que ninguém ficasse doente. Infelizmente, isso não é possível, a gente está no meio de uma pandemia, mas dentro daquilo que a gente possui de recursos e também do que é a nossa sociedade, eu entendo que a gente tem uma situação que é relativamente confortável. Esses números, eles têm... a gente tem que ter um pouco de cuidado para avaliar, eles não são assim um critério absoluto, né? Incidência não é um critério absoluto para a gente avaliar só com ele a situação de um local em relação à pandemia, porque tem vários fatores que interferem sobre ele. Um deles é o momento que o país se encontra no contexto, né? Se a doença começou há pouco ou se a doença começou há mais tempo. A tendência é que quanto mais tempo passou, mais casos já se acumularam e a incidência acaba sendo um pouco maior. E tem um outro fator que interfere bastante também, que todo mundo ouve falar muito isso na imprensa, que é em relação à quantidade de testes, especialmente, que são feitos para a confirmação de diagnóstico. Então, países que testam mais tendem a encontrar mais casos, né? A situação no Brasil, e em relação a isso, ela não é muito boa. A gente gostaria de ter mais testes, né? Ter a possibilidade de testar mais pessoas. Aqui em Porto Alegre, recentemente, a gente está com a possibilidade de testar todo mundo que tem suspeita de doença, o que isso sim é uma coisa muito favorável para nós.
Ainda assim, mesmo sabendo que esses números eles têm algum grau de imperfeição, é muito provável que a verdade, né, vamos dizer assim, se é possível a gente usar essa palavra, né, que ela não está muito longe disso, né? Então, mesmo dando um desconto em relação à imperfeição dos números, certamente aquilo que se a gente pudesse usar o mesmo critério para avaliar todos os lugares, a situação não seria muito, muito diferente daquilo que eles nos mostram. Essa situação de Porto Alegre, que eu classifico então como tranquila, vamos dizer assim, ela foi construída ao longo dos últimos aí 60 dias ao custo de muito esforço e muito sacrifício, né? Eu até entendo que provavelmente o setor lojista seja um dos que ofereceu, se não a maior, uma das maiores parcelas de sacrifício para que a gente conseguisse chegar a essa situação que a gente se encontra hoje, né? Então, muitas pessoas afora tem que ficar em casa, né? Todo mundo gosta de ficar em casa, mas não por tanto tempo assim, né? Mas afora isso, a questão de necessidade de demissões, de fechamento de empresas, né? O Arcioni começou aqui já falando de uma coisa que é um recurso que provavelmente muita gente vai ter que lançar mão, que é de financiamento. Então, todo esse esforço, que é um esforço da sociedade, né? Orientado aí especialmente pelos órgãos estatais, ele fez sentido e nos trouxe a essa situação de tranquilidade que a gente tem. Também, mais ou menos, mais no início ali, se falou muito, né, sobre a questão de achatamento da curva, que é um nome meio estranho, mas que significa, fundamentalmente, a gente distribuir a ocorrência de casos de coronavírus por um período maior, né, tentar fazer com que uma doença que talvez causasse uma tempestade ao longo de 6, 8 semanas, que isso aconteça por um período maior e que assim a gente possa ter condições, recursos para atender as pessoas no momento que elas fiquem doentes. Alguns países nos mostraram o que é enfrentar a pandemia sem achatamento da curva. E aqui, óbvio, todo mundo tem na cabeça a situação da Itália, né, de que imagens terríveis, a gente vê notícias terríveis também, e é evidente que a gente não quer que isso aconteça aqui no nosso meio também. E com o esforço, como eu disse, que foi feito até então, a gente conseguiu, até aqui, prolongar a ocorrência de casos num período maior, e a gente espera que consiga fazer isso, né? A nossa curva de ocorrência de casos, ela é uma curva satisfatória também, ela é tranquila, vamos dizer assim, ela não é uma curva com uma ascensão grande, como a gente observou em outros países, ela é uma curva quase que reta, vamos dizer assim, mas chama atenção, e eu acho que isso já vale como um alerta, de que nas últimas 2 semanas a gente teve um aumento da frequência do número de casos. E isso, evidentemente, que está diretamente relacionado com aquilo que a gente teve de abertura ao longo desse período, né, de relaxamento de medidas de distanciamento. Então, isso já é um sinal, vamos dizer assim, de que podemos abrir, mas a gente não pode sair de uma situação de rigor total, vamos dizer assim, e ir para uma situação de abertura total. Se a gente fizer isso, a gente vai ter jogado fora tudo aquilo que se fez até esse momento, porque se a gente deixar a doença correr livre, ela faz realmente essa explosão de casos, vamos dizer assim. Existe um outro aspecto que eu acho que é importante nesse contexto todo, que é a chegada do inverno, né? Como é uma doença de sintomas prioritariamente respiratórios, e a gente sabe que doenças respiratórias acontecem mais no inverno, isso é um elemento que até então a gente não está contando, né, nas nossas medidas, mas que vai começar a influenciar na ocorrência de casos. E é evidente que a influência é no sentido de aumentar a frequência. Então, uma ameaça que a gente vai ter logo ali na frente em relação à situação que a gente se encontra aqui em Porto Alegre. Esse projeto, esse plano, essa proposta da prefeitura aqui de fazer uma abertura gradual, ele faz muito sentido, né? A gente, como na área da medicina, a gente sempre procura evidência técnica, evidência científica de que uma determinada medida ou funciona ou não funciona. E essa proposta de liberação gradual, obviamente, é uma coisa que não é
não foi até hoje testada, né? Até porque até hoje a gente nunca teve uma pandemia de coronavírus. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista racional, né, a gente avaliando o comportamento da doença daquilo que a gente conhece, isso faz muito sentido. Tem risco, não é uma medida assim que nos garanta 100% de segurança, existe algum risco. O risco qual é? É a gente perder o controle, né? Quando a gente tentar voltar, não dá mais tempo, vamos dizer assim. Se a coisa começa a progredir, não, agora vamos fechar de novo. Quando tu tenta voltar atrás, a coisa já perdeu, já perdemos a mão, vamos dizer assim. Então, faz muito sentido, mas também tem esse aspecto aí de algum risco, que é um risco, vamos dizer assim, calculado, né? E, encerrando pelo menos essa minha primeira manifestação, eu acho que a gente pode, e a gente tem feito isso, né, como os órgãos governamentais, enfim, a gente tem que olhar as experiências de outros países e tentar aproveitar aquilo que é positivo para tentar repetir e olhar aquilo que é negativo e tentar não repetir, o que é bastante óbvio, né? Então, todo mundo no início lá da pandemia relatava o caso de Singapura como uma experiência bem-sucedida. Imagino que muitas pessoas devem ter ouvido isso na imprensa. E realmente, no primeiro momento, Singapura teve um comportamento excelente, né? Teve uma curva de casos que era relativamente bem controlada. Mas a gente observou em Singapura uma segunda onda de casos, né? Então, houve um primeiro momento adequado, né? Na verdade, não foi uma curva reta, foi uma curva com uma ascensão leve. Quando ela deveria começar a cair, né? Acabou a coisa saindo, não saiu de controle, mas ela piorou em relação ao início. E isso a gente tem que valorizar isso, né? Porque isso tem a ver com essa questão de cumprimento das medidas de precaução, de isolamento, de uso de máscara. Então, não é porque a gente veio bem até aqui que as coisas estão resolvidas, né? E que daqui a situação só vai melhorar. Infelizmente, não dá para a gente afirmar isso. A gente tem que fazer todo o esforço do mundo para manter essa situação, que nos permita, talvez ali mais na frente, até ser um pouco mais permissivos e abrir mais as coisas, mas sempre tendo em mente que o cuidado, o controle, ou melhor dizendo, da situação vai depender daquilo que nós todos, como sociedade, fizermos, né? A questão de observação de medidas como distanciamento, como o uso de álcool gel, a gente chama de toalete da tosse, né? O uso de máscaras, enfim, tem uma série aí de medidas que a gente chama não farmacológicas que a gente pode usar com o intuito de manter Porto Alegre nessa situação que veio até aqui. Fazendo um resumo, então, né, tentando responder aquilo que é o tema da nossa live. Então, por que seguir protocolos? Para que a gente possa continuar nessa situação que a gente veio até aqui e que para que mais à frente a gente possa, inclusive, avançar em relação a isso. Mas sempre tendo em mente de que precisamos de responsabilidade para não botar a perder todo o esforço que foi feito por todos até esse momento. Sim, excelente esse começo de conversa aqui, já muito esclarecedor, né, e que nos traz pontos de observação importantes aí, né. E eu convido a todos que estão nos assistindo, né, que lancem perguntas, questionamentos e dúvidas ali, que na medida do possível a gente vai estar acompanhando e vai estar lançando aqui também. Mas eu faço aqui a partir do que foi trazido pelo Dr. Sidney Arcioni. Será que assim que o lojista tem essa compreensão, essa clareza do protocolo que foi colocado, né, pelo poder público, né, isso está claro, né, o que tipo de obstáculos talvez encontre, né, para de fato abrir o seu estabelecimento, a sua loja, de maneira segura, né, cuidando para que isso aconteça da maneira como está sendo orientada e recomendada. Quais seriam, talvez, assim, algumas dificuldades que se encontra para a gente, de alguma maneira, tentar também resolver isso, né? Contribuir para um bom entendimento. Uhum.
Sem dúvida, é muito bem colocado, Dr. Sidney, parabéns aí pela exposição inicial aí. Eu não vejo, não tenho nenhuma dúvida de que a maioria dos empreendedores estão preparados para a reabertura. Todos estão tomando os cuidados, pelo menos todos os exemplos que a gente tem visto, tanto no rádio, na televisão, nas mídias sociais, enfim, todos eles estão mostrando que o varejo de Porto Alegre está, sim, com conhecimento e aplicando todas as normas de segurança para a retomada. Não tenho dúvida disso, todos os exemplos que vieram até agora, eles provam isso, de que a retomada está sendo de maneira segura, pelo menos aquilo que a gente tem visto. Que é a recomendação do Sindiloja, né? O Sindiloja tem recomendado isso, em todas as mídias do Sindiloja tem recomendado que o empreendedor, que o lojista faça a retomada de maneira muito segura, tomando todas as precauções. E o que a gente tem visto realmente é essa preocupação e essa atitude do lojista. Então, parabéns aos lojistas que estão tomando essa atitude. Eu vejo como uma dificuldade assim, que pode atrapalhar alguns deles, é a falta de recurso em caixa, Marcelo e Dr. Sidney, e nossos que acompanham nossa live aí. Essa eu acho que é a maior dificuldade que pode surgir nesse momento, né? Daquelas empresas, daqueles empreendedores que já não tem mais o capital para fazer essa reposição do material de segurança. E vão ter que buscar isso de qualquer jeito, até para talvez tenham que, primeiros dias, vender alguma coisa para poder gerar um caixa para ir lá e comprar. Uma outra coisa é um pouco da dificuldade ainda de encontrar equipamento de segurança, né? Especialmente com preços condizentes, né? O álcool gel, a gente sabe que teve um aumento bastante considerável no mercado, as próprias luvas, né, as máscaras de proteção, acabaram tendo no primeiro momento ali um aumento de preço, talvez com a entrada de mais gente no mercado, com mais oferta de mercado, que isso vai acontecer naturalmente em função dos novos empreendedores que estão se lançando para produzir esses produtos de segurança. Isso acabe fazendo com que o preço caia um pouco e torne um pouco mais fácil de ser comprado, ser adquirido e disponibilizado para os consumidores. Vejo também que é muito importante, Dr. Sidney e Marcelo, o consumidor também estar preocupado com isso, né? Não adianta o lojista, não adianta o colaborador do empreendedor, do lojista, ele estar preocupado se o consumidor sai de casa despreocupado. A gente tem que melhorar essa segurança na sociedade como um todo. Então, mas respondendo basicamente a tua pergunta aí, a tua colocação, sim, Marcelo, é que a única dificuldade pode ser financeira. A disponibilidade de fazer, eu tenho certeza absoluta que os empreendedores estão dispostos a fazer atender todos os protocolos de segurança para fazer uma retomada tranquila, segura, para todo mundo. Perfeito. Arcione, assim, a gente, na área, eu trabalho em um hospital, né? Sou médico, trabalho em um hospital, e a gente vem enfrentando já desde o início ali da pandemia, desde que a doença chegou aqui, essa situação do custo elevado. Isso é uma coisa assim, tem alguns fornecedores que praticando preços exorbitantes, coisas realmente absurdas, assim, né? E em relação a alguns insumos e outros insumos, a gente mesmo tendo dinheiro e mesmo aceitando pagar mais caro, não ter disponível para comprar. Então, é importante aí que quem for, agora, enfim, os lojistas vão precisar se organizar em relação a isso. Seria interessante estabelecerem processos para compra em conjunta, para facilitar, né, para compra, para obter preço melhor, obter fornecedor melhor, enfim. E é um problema que na área hospitalar a gente já vem enfrentando desde o início da pandemia, né, desde que ela chegou até aqui. E em relação ao consumidor, é o papel aí da sociedade agora, que já deu uma parcela grande de sacrifício, eu acho que isso é importante a gente sempre falar, mas que agora vai ser exigida de uma outra forma, né? A coisa agora não é mais ficar em casa, a coisa agora é se fora de casa manter cuidados para evitar a disseminação da doença. Perfeito, acho que talvez o desafio seja maior agora, né, porque a gente já entendeu isso, eu diria assim, né, e é bacana porque começam a surgir algumas questões, algumas perguntas aqui, de quem está acompanhando, né, e vai muito nessa linha do que está sendo dito agora, né. Me parece que
a responsabilidade não é só do lojista, é da sociedade como um todo, né? E o Leonardo Zambiasi, ele pergunta aqui, né, doutor Sidney, que atitude, né, mais simples, né, as pessoas podem e devem tomar para não aumentarem os casos, porque você vai chegar na loja e a loja vai estar preparada, porque, como disse o Arcioni, já compreendeu, já entendeu isso e sabe o que precisa fazer, mas o consumidor, que tem muita gente que a gente sabe, nós mesmos, aí estamos loucos para dar uma compradinha, né, a gente também precisa disso, né, então eu vou na loja e preciso fazer o quê, né, além de usar máscara, qual é o papel também do usuário, do consumidor, do cliente? Sim. Eu vou insistir na questão da máscara, Marcelo, porque a gente normalmente tende a pensar na máscara como um equipamento ou como um dispositivo, enfim, de proteção para a pessoa que está usando. E ele até funciona, quando eu falo máscara, eu me refiro especialmente fundamentalmente a máscaras de tecido, né? Não máscaras de uso profissional. Mas então as máscaras, elas conferem proteção, alguma proteção para a pessoa que está usando, mas elas são fundamentais para proteger as outras pessoas em relação à possível transmissão da doença por parte daquela que está usando. Então, isso talvez o principal efeito do uso de máscara seja esse. A máscara protege quem usa, sim, mas ela protege mais ainda as outras pessoas em relação ao risco determinado pela pessoa que está usando, né? Então, é uma medida de cuidado pessoal, mas mais até de cuidado com as outras pessoas. Coletivo, né? Isso. E, então, recomendamos fortemente, óbvio, né? Essas alturas da doença, a gente tem tranquilidade de recomendar que se use máscara de tecido. A outra medida, que é o ministro Mandetta, né, ali ainda durante a sua gestão, ele insistia muito com a questão de aglomerações. Eu não sei se... eu acho que todo mundo deve ter percebido isso. Eu acho que não tinha uma entrevista que ele dava que ele não falava em relação a isso. Então, o decreto aí da prefeitura, ele limita, né, a ocupação dos estabelecimentos, e a questão da aglomeração, ela é realmente muito importante. Essa doença, ela é fundamentalmente transmitida por um tipo de secreção que a gente chama de gotícula respiratória. Então, existe a possibilidade de transmissão também por aerossol, que é um outro tipo de secreção de tamanho menor. Mas isso só acontece em situações específicas, quando o paciente vai ser entubado, aspirar secreções, enfim. Na maioria das vezes, a transmissão é por gotículas, que são partículas um pouco maiores e que têm um alcance, né, a partir da pessoa que está emitindo, que é de 1,5 m, 2 metros, por aí. Então, a questão do distanciamento, ela é muito importante por esse motivo. A gente se mantendo longe da pessoa, mesmo que ela esteja doente, mesmo que ela esteja infectante, a gente mantendo a distância acaba, óbvio, não se contaminando. E aí cabe uma observação, né, em relação a todo final de semana, na segunda-feira, a gente tem uma notícia em relação à ocupação aí dos parques, especialmente ali da Orla do Guaíba, né? Então tem, acho que nas últimas semanas, todas as segundas têm trazido isso como notícia. As pessoas não podem ir ao parque, não podem ir à orla, eu entendo que podem, mas agora a gente sair de casa para ir fazer aglomeração em outro lugar, aí é brincar com a sorte, vamos dizer assim. Aí a gente se coloca numa posição de, fora o risco individual de ficar doente, né, das consequências todas que isso pode trazer para a sociedade também. Então, máscaras, distanciamento, o uso do álcool gel, evidente, né? É fácil, né? É acessível, a gente pode carregar com a gente, inclusive. O decreto preconiza que as lojas ofereçam isso, inclusive, e é muito eficaz. E eu acho que é isso, assim, de medidas mais gerais, eu penso que é isso que a gente pode recomendar, né? Ótimo. E, Arcioni, me parece que nesse contexto todo, né, o entendimento por parte do lojista, do empresário, né, de todo esse cuidado que precisa ter, né, de fato de seguir à risca o protocolo, né, por tudo isso que está sendo dito aqui pelo Dr. Sidney, me parece que o lojista também assume um papel aí de responsabilidade de exigir o uso, né, e a prática
desses mecanismos de higiene e de saúde aí quando o consumidor for acessar a sua loja também, né? Eu me lembro que algumas semanas aí, aliás, uma semana atrás mais ou menos, quando os supermercados já estavam abertos, nunca fecharam, começaram a exigir o uso de máscara. E se a pessoa não estivesse com máscara, ela não poderia entrar no supermercado. Então, me parece que esse é um papel também importante que seja seguido e praticado pelos lojistas também. É evidente que todo mundo está precisando vender, precisando de clientes nas suas lojas, né? Precisando admitir a entrada de pessoas, mas me parece que esse é um papel importante que vai nos ajudar a garantir ou a prolongar esse quadro tranquilo, como tem dito aí o Dr. Sidney, né? A partir de agora, né? O que tu achas? Sem dúvida. A responsabilidade do empresário, do lojista, ela é muito grande e importantíssima nesse momento. Mas, de novo, né, eu reforço, o consumidor também tem que fazer a sua parte. E nós, como lojistas, nós, como empreendedores, nós somos também consumidores, né? Nós também podemos ir no parque no fim de semana, como falaste o Dr. Sidney há pouco. Então, nós temos que estar colocando o exemplo para todo mundo. Não podemos permitir que nenhum colaborador nosso entre dentro da empresa sem a máscara ou sem as proteções, não faça uso de álcool gel ou de água e sabão, que é até acho que mais eficiente do que o álcool gel, até nesse sentido, pelo menos do que até onde eu ouvi, né? Mas é fundamentalmente responsabilidade do empreendedor não permitir que o consumidor adentre a seus negócios, suas empresas, seu estabelecimento, sem as proteções adequadas. E eu já vi, no caso tem muitas empresas que, se o consumidor chegar sem uma máscara, por exemplo, ele tem lá na recepção uma máscara descartável que ele possa entrar e utilizar enquanto estiver dentro da empresa. Tem momentos que ele vai ter que tirar. Vai tomar um cafezinho, não tem como tomar um cafezinho de máscara, né? Mas aí tem que guardar a distância, aquela recomendação que eu acho que é fundamental, né? Não ficar muito próximo do outro. Um outro problema que a gente tem sentido muito, que é uma dificuldade, especialmente do gaúcho, é a falta do abraço, do aperto de mão. Isso tem feito com que as pessoas tenham uma dificuldade um pouquinho maior de se adaptar. Hoje mesmo eu tive uma reunião de manhã com uma pessoa que queria porque queria me dar a mão. Eu digo, não posso, não é adequado. Então nós temos que cuidar disso e transmitir isso para as equipes é fundamental. Então, o papel do empreendedor, o papel do lojista nesse momento, ele é fundamental para gerar esse novo normal que a gente tem tanto falado aí. Uma palavra já virou comum, né? Mas o novo normal é tomar esses cuidados. E nós temos que tomar esses cuidados. E eu tenho certeza que os empreendedores de Porto Alegre, os lojistas, de um modo geral, estão preparados, estão cumprindo de um modo bem eficiente esta recomendação das autoridades de saúde dentro dos seus estabelecimentos. Perfeito, perfeito. O Yuri comenta aqui, ele faz uma pergunta, na verdade, né, sobre as máscaras, né, de qual é o período de tempo que elas podem ser usadas ou que devem ser trocadas, né, e talvez seguindo nessa linha, nessa pergunta aí, Dr. Sidney, explica para nós que tipo de cuidado o funcionário de uma loja, por exemplo, tem que ter, né, ele que passa o dia inteiro numa loja, no seu local de trabalho, né, e agora a gente começa a ter um acesso de mais pessoas, ou seja, a proximidade, mesmo que não em aglomeração, mesmo que controlada, mas a proximidade entre as pessoas que entram e saem da loja começa a ser mais frequente e mais intenso, né? Então, esse funcionário que depois vai para casa, junto da família, que cuidados ele tem que ter também, além disso que a gente já foi comentado aqui? Talvez ao chegar em casa, né? Sim. Em relação às máscaras, a frequência de troca tem a ver com o estado da máscara, vamos dizer assim. Quando a máscara estiver suja ou úmida, falando em máscara de tecido, né? Ela deve ser trocada. Então, para alguém que vai passar o dia inteiro usando máscara, é evidente que não vai conseguir usar a mesma máscara todo o dia, né? Vai ter que ter uma ou talvez até duas máscaras para conseguir fazer essa troca. Um aspecto fundamental em relação a isso é de que máscara que está inadequada, né, ela não só não protege, como ela aumenta o risco de acontecer transmissão de infecção.
porque acaba sendo um concentrador, para a pessoa que está eliminando o vírus, aquilo ali acaba sendo um concentrador, né? E para quem, pensando assim, na disseminação do usuário da máscara, pensando na proteção dessa pessoa, né, de que ela não se infecte de outro, se ela ficar úmida, especialmente, facilita para o vírus ficar grudado ali e acabar ocorrendo a transmissão. Então, precisa-se usar, recomendamos que use, mas com esse tipo de cuidado. Se houvesse a possibilidade de a gente usar máscara descartável para todo mundo, isso seria melhor, né? A pessoa usa a máscara, na medida que ela não está mais em condições, bota fora e usa outra. A questão é que isso tem uma situação aí de indisponibilidade de mercado para comprar, tem uma questão de custo para se comprar também, e máscara de tecido a gente consegue reutilizar, né? Então, tem esse aspecto também. Vou aproveitar e falar sobre máscara de um tipo especial, que chama N95 ou PFF2, que é a máscara que a gente usa em ambiente hospitalar, especialmente para proteger o profissional que vai se expor a risco, né? As pessoas precisam, no seu dia a dia, né, pensando numa rotina normal, não de uma pessoa que é profissional da área, elas precisam usar esse tipo de máscara? Não. Ela protege mais que a outra? Sim, mas aí tem uma questão da frequência do contato, né? Ela se chama de 95 porque ela não deixa passar 95% das partículas com que ela tem contato, enfim, que a pessoa é exposta. Mas precisa ser essa máscara? Não, né? Para o dia a dia não, porque o contato com alguém realmente transmissor, ele é eventual, né? Então não precisa a gente investir, é um equipamento bem mais caro também, então não precisa ser esse tipo de máscara. Marcelo, desculpa, me perdi em relação à segunda colocação. Está perfeito. A segunda questão era a respeito do funcionário que passa o dia numa loja, ele indo para casa, trocar de roupa imediatamente, tem que jogar roupa para lavar, esse tipo de cuidado. Sim. A gente recomenda que deixe os calçados, por exemplo, fora de casa, né? Quando chegar, já deixa os calçados fora. O ideal é que a pessoa vá direto para tomar banho mesmo, né? Claro que isso tudo sempre a gente tem que relativizar de acordo com o grau de exposição. Dependendo da função que a pessoa exerce, isso pode ser mais ou menos necessário. Uma coisa é alguém que está trabalhando em um escritório, por exemplo, que vai ter contato todos os dias com as mesmas pessoas, e que vão ter esse contato, é inevitável que vai acontecer, né? Outra coisa é quem está, por exemplo, na linha de frente atendendo e que vai ter contato com dezenas, talvez centenas de pessoas ao longo de um dia, que aí a necessidade ela é maior. Então, deixar os calçados fora, preferencialmente ir direto para o banho, e preferencialmente também já colocar roupa para lavar. Não precisa lavar roupa separada das outras, né? Porque, afinal de contas, o processo de lavagem, ele elimina tudo, tanto de uma quanto da outra. E a roupa suja, que é lavada com a limpa, não contamina, a roupa potencialmente infectada ou contaminada, que é lavada com uma que não era contaminada, todas vão sair limpas da máquina, em resumo. Então, calçados fora, banho e as roupas irem direto para a lavagem, né? Perfeito, acho que uma boa dica importante aí, não é, Arcione, para o lojista, né, também passar esse tipo de orientação e recomendação para os seus funcionários, para as pessoas que estão ali no dia a dia na loja, né, porque essas pessoas são, como você falaste, como todos nós, todos os outros, né, vão para casa, tem família, tem contato com outras pessoas, né. Pode falar. Sem dúvida, eu gostei muito da orientação do Dr. Sidney, porque eu imaginava assim que todas as pessoas teriam que ter o mesmo procedimento, tirar o sapato lá de fora, entrar dentro de casa, tomar já direto para o banho. Na verdade, dá para ter um certo relaxamento naquelas pessoas que ficam num lugar único ou que não têm contato com outras pessoas, que apenas saem de casa, pegam o seu carro, vão para o escritório, ficam mais ou menos isolados, né? Ou que raramente conversam com outras pessoas diferentes. Isso pode ter um pouquinho de menos preocupação, não necessariamente tem que fazer esse processo todo. Mas, sem dúvida, Marcelo, essa orientação vale para que os empreendedores, os lojistas, reforcem os seus colaboradores, porque, afinal de contas, se o colaborador se cuidar,
o risco de um cliente transmitir algum risco, de transmitir uma doença é menor. E dele também transmitir para um cliente, enfim, e levar para casa. Então, esse é muito importante e deve, sim, ser recomendado para todos os lojistas que repassem isso para seus colaboradores. Perfeito. Um aspecto importante em relação a essa questão de trabalho em escritório e tal, é que durante o turno de trabalho as pessoas observem as medidas também, né? Tentar aumentar ao máximo o intervalo, o espaço entre elas, que isso permite que a gente seja um pouco mais liberal, vamos dizer assim, em relação a outras medidas. Vou aproveitar que eu já interrompi e só levantar um outro aspecto de que às vezes as pessoas podem ficar numa coisa assim neurótica, né? De tentar eliminar todo e qualquer risco que possa existir. Isso, infelizmente, seja qual for o ambiente, seja qual for o lugar, não é possível, né? Risco sempre vai existir, independente das medidas que a gente tome. A questão é que, primeiro, a gente tem que reduzir ao máximo o risco que a gente aceita correr. E, segundo, que a gente faça o máximo possível para evitar o risco. Então, risco vai ter, mas a gente tem que tentar diminuir o risco, né? Não entrar numa neura de que não... mesmo agora que a pessoa pode sair de casa, né? Está um pouco mais liberal, não, vai ficar na bolha, né? Escondida dentro do quarto, sem fazer nada, de medo de se contaminar, não. A doença não pode nos paralisar, né? A gente tem que se proteger, fazer o máximo possível daquilo que está recomendado, mas sabendo que algum risco sempre vai ter, né? Perfeito, perfeito, muito bom. As pessoas perguntam, tem participações interessantes aqui de gente até de fora do estado, né? Acho que é bacana. Não sei bem se Diamantina, eu acho que é Minas Gerais, né? Acho que é isso aí. Tem gente comentando lá que os supermercados lá vendem máscara no lado de fora, né? Para que as pessoas possam comprar e pode entrar no supermercado. Algumas práticas aí de mercado também que a gente pode estar considerando, aprendendo e talvez aplicando, né? Quem falou isso foi a Luciana. Obrigado, Luciana, pela participação. E a Marta pergunta, né? Faz um comentário, né? Perguntando, né? Vocês acham que tudo isso vai mudar nossos hábitos de higiene, especialmente de higiene, para os próximos anos? Hábitos dentro de uma loja, de um estabelecimento comercial, ou também nossas práticas de uso do dia a dia, dentro da família? O que vocês acham? Me fizeram essa pergunta faz mais ou menos um mês. O que culturalmente poderia vir de mudança a partir dessa pandemia? Porque a gente, a partir da pandemia de gripe H1N1, a gente teve a disseminação do uso de álcool, né, de álcool gel. Isso é uma coisa que praticamente não existia e que a gente passou a encontrar em muitos lugares, né, disponível em muitos lugares. Então, foi um legado, vamos dizer, daquele momento. Eu não consigo identificar, óbvio que a gente não tem como prever o futuro, se vai ter alguma coisa tão impactante como foi a questão do álcool lá em 2009. O candidato a isso seria a questão do uso de máscaras, né? Mas, sinceramente, conhecendo a nossa cultura, eu acho pouco provável que isso vai se perpetuar. Talvez vá começar a acontecer mais em contextos em que alguém está doente, por exemplo, né? Porque uma peculiaridade nossa também como sociedade é que as pessoas insistem em trabalhar quando tem sintomas gripais ou sintomas de resfriado, né? Isso é uma coisa muito nossa aqui. Então, talvez nessas situações aí vai acabar se lançando mão desse artifício aí do uso de máscara, né? E acho que sim, a questão dos hábitos de higiene, a tendência é que a gente vai ficar mais atento a isso, né? Tomara que a gente não perca o hábito aí do abraço e do aperto de mão, que que a gente possa logo voltar a fazer isso, né? De acordo, concordo plenamente com o Dr. Sidney. A máscara é o candidato número 1 aí para perpetuar, como pelo menos parte da população continuarem usando em casos especiais como a gripe, né? Mas eu vejo também que a gente pode e deve mudar alguns hábitos especialmente de higiene. Embora o brasileiro ele já é um povo, de um modo geral, acima da média mundial com a nível de higiene, né, Dr. Sidney?
Sim. Eu tenho, pelo menos, eu viajo e conheço bastante lugares do mundo, e a gente percebe muito claramente que o brasileiro toma mais banho, que se lava mais as mãos, que lava mais o rosto. Já é um hábito natural do brasileiro, pelo menos o do sul do Brasil, né, mais especialmente, de ter esse hábito maior. Vai aumentar mais ainda, né, com certeza. E esse deve perpetuar, com certeza absoluta, é um hábito que a gente acaba não percebendo, né, muito, né, porque a pessoa faz isso no ambiente mais privado, né, mas com certeza isso são os dois itens que podem e devem se perpetuar: o uso da máscara e aumento da higiene pessoal. Perfeito, perfeito. Muito bom se a gente puder manter isso aí, né, e perpetuar isso aí, né. A Kátia comenta aqui, né, sobre a fiscalização dos táxis, né, especialmente agora com a abertura, né, e hoje dos shoppings, né, e a importância desse trabalho ser bem feito, eu diria assim, e de certa forma toda a sociedade ser um fiscal, né, para o bem comum, para o bem de todos, né. Então, eu até trago aqui para a Kátia uma informação: não são só os táxis, né, o transporte coletivo tem um trabalho de higienização constante, pelo menos nos terminais, né, o coletivo ônibus para e sobe alguém para limpar, para higienizar, depois ele dá a volta, para no terminal e alguém lá faz a mesma coisa. Mas a importância da gente mesmo estar, de certa forma, fiscalizando, no sentido de se ajudar, de nos ajudarmos para que a coisa continue, com a expressão do Dr. Sidney, mais tranquila, né? Porque isso é bem importante, né? E, claro, a gente ainda tem também, como fala a mesma Kátia aqui, muitos idosos na rua, né? A gente vê muito isso, né? Pessoalmente, a gente consegue acompanhar, observar isso, e, enfim, né? Todo mundo tem, assim, o seu direito de ir e vir, mas o cuidado, me parece que possa ser um pouco mais intenso, Dr. Sidney, com a população aí da melhor idade, né? Assim, na faixa etária aí de idoso mesmo, né? Isso tem algum cuidado específico, né? Ou não? Não, eu acho que não tem nada que seja específico ou especial para pessoas idosas ou para pessoas em grupos de risco. Não tem nenhuma medida que, isso aqui nós vamos fazer com esse grupo. Mas talvez a gente precise dar mais atenção, né? Ser mais rigoroso aí na aplicação das medidas, mas nada que seja recomendado especificamente para essa parcela da população ainda. Perfeito, perfeito. E, bem, muito bem. Eu acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o final. Tem alguns comentários aqui. Por exemplo, até alguém comenta aqui sobre se o Cindy Lojas, Arcione, tem um protocolo, né? E me adianto aqui a colocar que o protocolo ele já está estabelecido pelo poder público, né? O que o Cindy Lojas faz, e aí tu me ajuda a complementar, e muito melhor, coloca à disposição, né, uma série de informações e conteúdos para que o lojista e para que o empresário, não só do varejo, né, possa se abastecer, possa compreender e capturar essas informações para conduzir o seu negócio, a vida profissional da maneira mais adequada, né, e mais correta e adequada aos protocolos que estão aí, né. Nós temos aqui, até atrás de mim aqui tem um painel aqui com uma inspiração, um projeto que foi desenvolvido agora, nesses últimos menos de 2 meses, durante já a pandemia, que ele é um portal que reúne informações aqui para que todo empresário possa se aprofundar, de fato, nessas questões, todas as questões que dizem respeito à pandemia e à situação que a gente está vivendo. Então, quem não conhece ainda, quem não visitou ainda, faça isso, vale muito a pena. Então, você não tem só texto ou artigo ou notícia, você tem vídeo, você tem material, né, quase que didático para lidar com isso, e a gente também está colocando à disposição do empresário, especialmente do lojista, do varejista, alguns cartazetes aí para que ele baixe isso, imprima na sua impressora de maneira muito fácil e prática, né, para orientar aquele usuário, aquele cliente que vem na loja. Então, higienize as mãos, né, isso vai ficar perto ali do álcool gel que a loja vai ter colocado à disposição, o convite, né, não uma obrigação, mas o convite à conscientização do uso de máscara, né, com uma imagem, com uma figura bonita, assim, e a capacidade daquele local
daquela loja, né, para que seja informada a capacidade permitida, né, de pessoas ali naquele momento. Então, é bacana ter essa opção, baixar esses arquivos, fazer a impressão disso e colocar à disposição, colocar de forma bem visível. Alcione, o que tu poderias aí nos ajudar a complementar? Até está rodando aí no rodapé da nossa live aí o site do Cindy Loja, né, cindylojaspoa.com.br/inspiração. É nesse site que eu falei lá no início da live, né? É aí onde o associado, o lojista e até a sociedade pode encontrar uma quantidade muito grande de informações que podem ajudar nesse momento de retomada. Tem, inclusive, o último decreto sempre está ali publicado, né, disponível para ser baixado e fazer o download, quiser imprimir na loja, enfim, no seu negócio, né? Então, está ali disponível. Esse é o papel que o Cindy Loja tem feito nos últimos meses, especialmente a partir do momento dessa pandemia, cuidando deste assunto especificamente. Mas nesse período todo, a gente não cuida, o Cindy Loja não cuida só da pandemia, tem que cuidar também da saúde dos seus associados, na saúde no sentido de ter informação, de ter possibilidades de encontrar saídas, né, para a pandemia. E aí é onde também coloquei no início, a gente tem plano de saúde, tem convênio com hospitais, e tem um monte de outras ferramentas que pode ajudar o associado do Cindy Lojas a sair melhor dessa pandemia. Então, aproveitando já esse momento, né, estamos chegando no finalzinho, né, Marcelo? Uhum. Quero aproveitar aqui já para fazer um agradecimento muito, muito especial ao Dr. Sidney, dizer que foi um prazer muito grande dividir essa live com você aqui, Dr. Sidney. As informações que o senhor trouxe realmente nos agregaram muito, tenho certeza que todos os nossos telespectadores aí, nossos seguidores aí, entenderam muito bem nosso recado, seu recado, né? E, mais uma vez, colocar para toda a sociedade o Cindy Loja à disposição para que possa ajudar naquilo que for possível, que tiver ao nosso alcance, de informação, especialmente nesse momento sobre a pandemia. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram e podem contar com a gente aí, com o Cindy Loja sempre. Obrigado, Dr. Sidney. Tudo de bom para o senhor, tá? Estamos fechando aí 1 hora, né, de conversa. Dr. Sidney, algum recado final aí que possa nos direcionar, por favor? Para encerrar, primeiro, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade, né, foi excelente a conversa. Fico à disposição para outros momentos, outras situações em que possa colaborar também. E uma última dica que pode parecer meio estranha é que, assim, eu penso que a gente deve se comportar como alguém que está transmitindo a doença. Mesmo que a gente não esteja doente, mesmo que a gente não tenha nenhum sintoma, se a gente fizer um exercício de imaginação e pensar que a gente sempre pensa que o outro é uma ameaça para nós, né? Mas a gente pode inverter um pouco isso. Vamos imaginar que nós podemos ser uma ameaça para o outro. A gente pode estar transmitindo a doença. E ter todos os cuidados para que isso não aconteça, né? Se a gente fizer isso, tenho certeza que a gente vai estar protegendo aos outros e, consequentemente, a gente vai estar se protegendo também. Então, muito obrigado e, como eu disse, fico à disposição. Muito obrigado, Alcione, obrigado, Dr. Sidney, acho que uma conversa rica, né, extremamente relevante para todos, né, para o empresário, para o colaborador, para as famílias, para a sociedade como um todo, né. Agradecemos também aí a diretoria do Cindy Lojas Porto Alegre, que, né, incessantemente busca, né, apoiar, inspirar, transformar e cuidar, né, através das pessoas que compõem a sua equipe, né, a equipe da organização, e isso é muito, muito importante e a gente sabe que traz resultado. Então, a quem esteve nos assistindo também, nosso agradecimento, continuem com a gente, né, semana que vem a gente tem outros temas a serem abordados, e, enfim, fiquem atentos que a gente está fazendo um esforço aqui para trazer sempre um conteúdo relevante e enriquecedor. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde. Um abraço, boa tarde.